Nessa sexta-feira, 1º de julho de 2022, a revista Veja publicou trechos inéditos da delação premiada do operador financeiro Marcos Valério. Delação essa que foi feita junto à Polícia Federal e homologada pelo ex-ministro Celso de Mello. Todo mundo sabe que o Marcos Valério cumpriu anos e anos de cadeia por atos de corrupção e por ser o operador financeiro começando com o PSDB de Fernando Henrique e depois PT de Lula. Nesses trechos inéditos da delação premiada, ele fala do relacionamento do PT, Partido dos Trabalhadores, com o PCC, facção criminosa que nasceu no governo do PSDB no estado de São Paulo, nasceu durante o governo do PSDB no estado de São Paulo, mas que com o governo do PT, o PCC conseguiu se ramificar para todo o país, muitos países da América do Sul e tendo até algumas células na Europa. PCC, significado dessa organização criminosa é PCC, Primeiro Comando da Capital. Facção criminosa, sanguinária, violenta, terrorista, não é uma das mais, é a mais perversa do país, se não de toda a América Latina. E o relacionamento do PCC com o PT é uma coisa muito nebulosa, muito perigosa, que não pode ser visto como algo inocente. Como é que eles atuavam? PCC e PT. Com base inicialmente no município de Santo André, onde Celso Daniel era prefeito, PCC e o PT arrecadava dinheiro junto aos perueiros, ao pessoal do bingo e outras células criminosas mais. Esse dinheiro, esses recursos, ia para as mãos do prefeito Celso Daniel. E o objetivo era, com esses recursos, irrigar o partido e a elite do partido, os diretores máximos do partido. Mas esses recursos ganhou rumo que não era o desejado pelo Celso Daniel e o que foi combinado com PT e PCC. Ou seja, repito, esses recursos era para manutenção do Partido dos Trabalhadores e manter a condição de sobrevivência dos caciques do partido. Porém, esse recurso ganhou uma nova destinação que não estava combinado com o ex-prefeito Celso Daniel. Esses recursos já estava indo aos montes para a manutenção de vereadores, deputados do PT, que eram de interesse do PCC, Primeiro Comando da Capital. Entendeu, senhores, a jogada? Os recursos que eram para manter inicialmente o partido e os diretores do partido, se transformou numa farra, indo para as mãos de quem não tinha nada a ver. Então, Celso Daniel produziu um dossiê detalhando quem, dentro do esquema, estava levando os recursos e que não deveria levar porque não eram combinados, não fazia parte do combinado. Senhoras e senhores, só um detalhe. Esses recursos mostram que até mesmo Celso Daniel fazia parte do esquema criminoso, do esquema corrupto que envolvia a PT e o PCC.
que Celso Daniel não se colocava contra os atos de corrupção, desde que os recursos roubados, desviados, fosse para aquilo que foi combinado, para manutenção do partido e a elite, os diretores que compõem a elite do partido. Entendeu? Ele não era um santinho, não era inocente. Porém, ele se colocou contra o fluxo desses recursos para outros fins. Foi aí que ele produziu um relatório mostrando quem era quem nesse processo. E esse relatório ia chegar na cúpula máxima do PT para tomar as providências. Mas ele foi sequestrado, torturado, assassinado e só achado depois de dias. Quanto a esse relatório, segundo essa fala do Marcos Valério, não é minha. O relatório, segundo o Marcos Valério, sumiu. Simplesmente sumiu. E que ele ouviu esse detalhe da boca de petistas. Porém, eu estava vendo um documentário no decorrer desses dias, no qual falava que enquanto chorava-se a morte de Celso Daniel, o ex-deputado federal do PT e também advogado, Greenhouse, entrou no apartamento do Celso Daniel e saiu de lá com vários documentos, com uma pasta contendo vários documentos. Então, tudo muito estranho. Não estou fazendo acusação, é só uma lembrança, uma observação. O operador, esse esquema, quem se encarregava de ir lá na fonte, junto aos peroeiros, junto ao transporte coletivo, que era uma máfia, era o empresário do transporte coletivo, Ronan Maria Pinto. Que depois de toda essa celeuma, esse fato, assassinato, sequestro, tortura, desvio, acusação, resolveu chantagear Lula. Resolveu fazer chantagem ao Lula. E há quem diga que por essas chantagens ele recebeu alguns bilhões para se calar, bilhões esses que veio do empresário Burlai a pedido do Lula. E que com esses recursos, Ronan Maria Pinto acabou comprando um veículo de comunicação, um jornal, naquela região de São Paulo. Então, senhoras e senhores, a situação é essa. A gente precisa clamar que o caso seja investigado, não podemos fazer acusações sem provas, o caso ainda requer uma investigação profunda. O que me estranha é o tempo que esse fato ocorreu e que as providências não chegaram, não levaram uma conclusão que deveria levar. A morte de Celso Daniel se deu em janeiro de 2002. Janeiro de 2002. Nós estamos em 2022. Estranho que até agora não se chegou a uma conclusão desse fato. A questão é a seguinte, senhoras e senhores. Conforme eu falei, as investigações precisam ser feitas, a verdade precisa ser buscada, até para provar tudo isso que Marcos Valério vem falando. Numa delação premiada, ele tem que mostrar fatos que comprovem aquilo que ele fala. E espero que ele tenha elementos que atestam como verídica o seu depoimento, a sua delação premiada. Agora, nós vamos lembrar que recentemente um contador no estado de São Paulo, contador do PCC, também, elemento esse que também foi contador de Lula, foi preso. Foi preso por lavagem de dinheiro para a organização criminosa PCC. Aí você vê contador do PCC, contador do Lula, lavagem de dinheiro. E o mais estranho no meio a tudo isso é que esse contador alega ter ganho na loteria 52 vezes.
E que por essa razão ele tinha um montante de 16 milhões de reais. Certamente esses 16 milhões de reais, certamente, ou possivelmente, melhor dizendo, é honorários vindo do PT, do PCC, mas para justificar tamanha quantia, ele alegou ter ganho na loteria 52 vezes. Não é demais? E o mais estranho no meio é tudo isso, mesmo ganhando 52 vezes na loteria, se tornando um milionário que não precisava trabalhar, basta investir, ele ainda continuou no exercício da função de contador. Mesmo sendo milionário, ele continuou como contador. Não é estranho? É gostar muito da profissão de contador. Um outro fato também, um tanto quanto estranho, lembra essa junção PT-PCC. O PT publicou nas suas redes sociais uma acusação feita a Alexandre de Moraes, de que Alexandre de Moraes, além de advogado do PCC, maquiou números da letalidade policiais. Olha só, PT, através do seu site, acusou o Alexandre de Moraes, ministro supremo do Tribunal Federal, de ser advogado do PCC. Depois apagou a postagem, mas a postagem é eterna. As pessoas resgataram essa postagem e ela está por aí replicando. O mais incrível no meio a tudo isso é que Alexandre de Moraes não deu 5 dias para o PT explicar essa acusação. Dá a sensação que aquela máxima faz sentido. Quem cala, consente. Existe uma escuta telefônica de um membro do PCC e esta escuta ela foi publicada, foi feita pela polícia e a população teve a oportunidade de conhecê-la através das redes sociais, na qual o declarante, o membro do PCC, dizia na escuta o seguinte, que com o governo de Bolsonaro está difícil trabalhar, os caras estão jogando pesado, estão prendendo armas, drogas, está difícil de trabalhar com o novo governo, porque o governo não aceita diálogo. Mas que, na época do PCC, na época do PT, melhor dizendo, o diálogo era aberto, o diálogo era cabuloso. O significado da palavra cabuloso no mundo da malandragem significa muito bom, para lá de bom, maneiro, legal. Entendeu? Então, o próprio membro do PCC, numa escuta telefônica feita pela PF, diz que com o PT o diálogo era cabuloso, o diálogo era aberto, que o PT permitia a atuação da organização. É por essa razão, senhoras e senhores, que hoje eu vejo que, na época do PSDB e do PT, a Polícia Federal não fazia grandes apreensões de drogas. A Polícia Federal atuava muito, mas muito, timidamente. Quando apreendia drogas, era uma quantia pequena que a gente achava lá atrás que era grandes coisas. Hoje, a gente vê que a quantia apreendida pela Polícia Federal era nada. Era nada porque, no governo de Bolsonaro, a apreensão de drogas, armas e outros produtos, frutos de descaminho e tráfico, produto de crime, são muito, mas muito grande. Se trata de toneladas e mais toneladas de drogas apreendidas. Se trata de milhares e milhares de armas apreendidas. Transferência para presídios federais nos locais mais distantes do Brasil, dos líderes da facção criminosa PCC. Nada disso ocorria no governo do PT e do PSDB. Hoje a liderança do PCC está esfacelada, espalhada pelos presídios do Brasil, incomunicáveis, por causa do governo Bolsonaro.
que o PCC odeia, mas manifesta amor pelo governo e a parceria do PT, porque com o PT o diálogo é cabuloso. Então essas coisas, esses fatozinhos periféricos, vêm corroborar com tudo que fala o Marcos Valério. Há um outro detalhe. Essas muitas apreensões de drogas e armas, estranhamente, essas drogas e armas que são apreendidas durante o governo Bolsonaro, estranhamente, repito, estranhamente, não é feita pela Polícia Federal. Não é feita pela Polícia Federal, mas sim pela Polícia Rodoviária Federal. É muito estranho. É muito estranho o comportamento da Polícia Federal. É muito estranho. Com mil perdões, desculpas à instituição que eu respeito, aos muitos policiais honrados que lá estão, mas a Polícia Federal, ela, nesses governos do PT, do PSDB, não atuava como deveria atuar, e no governo do Bolsonaro não atua como deveria atuar. Quem está fazendo essas apreensões recorde, é a Polícia Rodoviária Federal. Enquanto que a Polícia Federal está se limitando em fazer papel de polícia política, salvo raríssimas exceções. Polícia política a serviço do Supremo Tribunal Federal, leia-se Alexandre de Moraes, fazendo papel sujo para Alexandre de Moraes. Amanhã não vão reclamar de que está sendo rejeitado, que está sendo mal visto, e amanhã não venha com esse argumento de que agiu atendendo ordens. Lembre-se, a polícia política nazista a serviço de Hitler também atendia ordens. E quando a casa caiu, ela não foi poupada. Agora, senhoras e senhores, um outro detalhe que é preciso nós nos atentarmos. Por que será que Carmen Lúcia, Lewandowski, Barroso, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, não dá 5 dias para a cúpula do PT e a cúpula do PCC explicar essa relação? Ou por que Alexandre de Moraes não abre um inquérito de ofício à revelia da legalidade, como ele fez no caso do inquérito das fake news, para apurar essa ligação PT-PCC? No envolvimento com crime, desvio de dinheiro e possivelmente ceifação de vidas. Por que do silêncio do Supremo Tribunal Federal nas pessoas desses ministros, os quais eu falei, que são conhecidos por encher o saco, por tudo e qualquer coisinha, dar 5 dias ao presidente para explicar isso ou aquilo? Como também vale fazer uma pergunta: será que o senador pelo estado do Amapá, Randolfo Rodrigues, vai colher assinaturas para a instalação de uma CPI para investigar o envolvimento do PT, PCC, assassinato de Celso Daniel e arrecadação de recursos para atos de corrupção e irrigar as contas do PT e a cúpula do partido? Por certo, não. Por certo, não. Motivos mais que suficientes agora tem para a instalação de uma CPI, fato determinado. Morte de Celso Daniel, relação de PT-PCC, arrecadação de recursos, quer seja público ou privado, de forma ilegal e criminosa. Cabe uma CPI. Randolfo Rodrigues, como moleque da esquerda,
ele sabe fazer isso muito bem. Se o Bolsonaro for no banheiro e soltar um pum, Randolfo Rodrigues pede a instalação de uma CPI. Ou representa junto ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente. O problema da direita, da base governista de Bolsonaro, quer seja no Senado ou na Câmara, é que a maioria dos parlamentares são frouxos, bunda moles e fanfarrões, que só sabe vociferar, só sabe falar, se manifestar nas redes sociais. Só sabe fazer pirotecnia demagógica, aparecer, jogar para a plateia, ganhar views, visualização nas redes sociais. E não querem fazer uma atuação verdadeira de brigar contra essa gente, de pedir providência, instalar CPI, pedir explicação. Aí, ó, um fato aí, ó, para a base governista. Ministros, melhor dizendo, senadores e deputados federais da base governista. Tem um fato aí. Por que não aparece nenhum deputado federal, nenhum senador da base governista de Bolsonaro? E peça agora, colha agora assinaturas para a instalação da CPI, com o objetivo de se apurar o relacionamento do PT com a facção criminosa PCC. Estão deixando o Bolsonaro sozinho na linha de frente. Estão deixando o Bolsonaro apanhar e muitas vezes se defender sozinho. Essa bancada de senadores e deputados federais, governistas, que apoia Bolsonaro, salvo raríssima exceção, é de gente fraca, que não ganhou as eleições em campo de batalha, que não tem história de luta, que ganhou publicidade nas redes sociais. E das redes sociais até hoje eles não saíram. Está aí um fato, uma oportunidade que não pode ser perdida. Aonde estão os senadores, os deputados federais que apoiam Bolsonaro, que não abraçam essa oportunidade e peçam a instalação da CPI? Que vá no Supremo Tribunal Federal e represente contra essas organizações por esses fatos, como a esquerda faz. Enquanto isso, o presidente está tomando pau sozinho, se defendendo sozinho, enquanto esses sanguessugas desses deputados federais, senadores da base governista, só sabem surfar e tomar carona no prestígio dele, defender o que é bom, nada. Tá aí uma oportunidade, porra. Tá aí uma oportunidade. Só se vê senadores, deputados fanfarrões, barulhentos, nas redes sociais, mas no campo de batalha é um bando de omissos, frouxos, inexperientes e covardes, salvo raríssimas exceções. Sempre tenho dito que PCC e PT caminham juntos, têm a mesma origem e o mesmo objetivo, o crime. Que o PT há muito deixou de ser uma agremiação partidária para ser uma organização política e criminosa, a qual tem o seu chefe maior e líder, o PCC Marcola, o PT Lula, mas ambos estão assim, com a luva e a mão, juntos, num casamento perfeito. E é justamente isso que nós não queremos que volte para o Brasil. Me dói ver cidadão de bem falar que vota em Lula. Me dói ver um cidadão de bem ignorar todos esses fatos. Ou não é cidadão de bem. Finge ser cidadão de bem, mas é amante do crime, por ter medo de ser bandido, manifesta apoio ao crime, apoiando bandidos. Assim eu defino os eleitores de Lula, que são poucos, não é o suficiente para dar a ele a eleição, mas que existem. Deus nos livre desse mal. Mais uma vez, eu sinto que nós estamos no caminho certo ao apoiar o governo Bolsonaro, para buscarmos de maneira verdadeira a ordem e o progresso.
Não podemos compactuar com organizações criminosas desse quilate, PT, PCC. São bandidos e, como tais, precisam estar na cadeia, pagando pelos seus crimes ou sendo neutralizados em caso de confronto. Só existe um tipo de gente pior que os candidatos do PT. Só existe um tipo de gente pior que Lula. É quem vota neles. Tudo isso é lamentável. Espero que os membros da bancada de apoio ao governo Bolsonaro, os senadores e deputados, alguns deles, tomem vergonha na cara, sejam homens e mulheres honrados, que tenham compromisso com o Brasil, que saiam das redes sociais, que parem de tomar carona na onda Bolsonaro, vão trabalhar aproveitando essa oportunidade que está aqui para instalar uma CPI.